Ei, se liga aí, já tá rolando o Regularize 2025. É a sua chance de colocar sua casa em dia com a Prefeitura de Campos sem dor de cabeça. Fez aquela reforma, levantou um puxadinho ou construiu e ainda não declarou? Corre que o prazo vai até 30 de julho. E o melhor, sem pagar multa, sem juros, nem aquele retroativo que tira o sono. O que passou, passou. Agora é daqui pra frente. E dá pra resolver na sede da Secretaria de Fazenda, na rua 13 de maio, número 129. Ou de boa pelo site sem sair de casa. fazenda.campus.rj.gov.br. Prefeitura de Campos. Você sonha, a gente faz. Gente, 8h06 em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também nas redes sociais, Face, YouTube, Instagram. Inclusive, o programa fica disponível lá para você ouvir, fazer aí, ouvir na melhor hora do dia, também nas plataformas tocadoras de podcast, logo mais também, daqui a pouco editado lá para podcast, na Plena TV, no portal Folha 1, no jornal impresso amanhã, Folha da Manhã também, amanhã bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes. Então são 8h06. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à segunda parte aqui deste Folha no Ar de hoje, que tenta trazer aqui para você, na verdade, um exercício aí da gente tentar entender todo esse momento que a gente passa com essa briga de um presidente americano contra o judiciário brasileiro, as cautelares também do Moraes, que polariza contra Bolsonaro e que alimenta essa coisa toda. Vamos entender todo esse processo com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando aqui com o Felipe Drummond, é advogado, é criminalista e está com a gente aqui nessa bancada de hoje, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Aloysio, peço a você para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Felipe, vamos lá. O processo de Bolsonaro vem ocorrendo no Supremo, está correndo no Supremo, ele é réu, né? Lá em março desse ano, dia 23 de março, eu afirmei sem nenhuma expressão de desejo, né? Olha, Bolsonaro, por quê? Porque li a denúncia do MPF, li o inquérito da Polícia Federal, né? Conversei com várias pessoas, juristas, para me ajudar a entender, inclusive você foi uma delas,
conversei com outras pessoas, vários outros juristas, de esquerda, de direita, mas, enfim, tentando entender juridicamente o caso, e projetei ali em março que Bolsonaro vai ser condenado, né? A pena deve gerar em torno de 40 anos de reclusão. Logicamente, aí, né, regressão de pena a partir de cumprimento, bom comportamento e tal. E que essa decisão deve ser proferida em setembro desse ano, né? Estamos agora no final de julho. E que talvez na primeira turma houvesse a distensão na dosimetria do ministro Fux. Isso escreveu lá em março desse ano, né? E vários outros analistas acham a mesma coisa, juristas ou jornalistas, analistas, acham a mesma coisa. A coisa vinha correndo nesse sentido, nada indicava o contrário. No dia 9 vem a carta de Trump, endereçada a Lula, né, desse mês, 9 de julho. Porque, assim, tarifa de Trump não é novidade. Ele está tarifando o mundo todo, né? Agora, o Brasil foi o único país cuja tarifa foi associada a um critério jurídico-político, né? Que é a caça às bruxas, entre aspas, né? Caça às bruxas faz referência à Inquisição Católica na Idade Média, que queimou várias mulheres. Se estima que milhões de mulheres tenham sido queimadas sob acusação de bruxaria, né? E que, por conta disso, se Lula não interferisse no processo judicial brasileiro, as taxas vão ser mantidas. Como é que pode, em primeiro lugar, lá desde Montesquieu, desde o século XVIII, desde a tripartição de poderes, três poderes harmônicos e independentes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Como é que pode um presidente interferir numa decisão judicial? Isso ditado por um chefe executivo de um país estrangeiro sob ameaça de taxação comercial. Como é que você viu isso? Essa carta do Trump? Luiz, de fato é algo absolutamente assim, absurdo, né, indefensável. Me parece que, eu não sou analista político, mas me parece que o Trump tem uma maneira, muitas vezes, muito tosca de fazer as coisas dele, de tentar negociar o seu ponto de vista. Mas, realmente, a pretensão daquela carta, uma carta bastante breve, mas muito contundente, a pretensão daquela carta é um atropelo às instituições. Nós já conversamos, inclusive, aqui no Folha no Ar, pouco mais de 6 meses, se eu não me engano, a respeito de decisões do Alexandre de Moraes, nesse caso especificamente de julgamento do Jair Bolsonaro, de diversas críticas que eu tenho a certas condutas do Alexandre de Moraes e críticas de tantas outras pessoas do mundo jurídico com relação às suas condutas. Mas, ainda que possamos ter condutas as mais absurdas possíveis, e não estou dizendo que todas são, evidentemente, não é dessa forma que se resolve, não é? E, de fato, como você bem disse, não tem como o Lula interferir no processo de julgamento junto ao STF, ainda que ele quisesse, não é, para impor ou demandar, não é, ou sugerir que fosse alcançado aquele resultado pretendido pelo Trump. Então, quer dizer, ainda que o presidente Lula tivesse a pretensão de atender às determinações do presidente Trump, ele não teria como fazer isso, não é? O único meio que ele poderia ter alguma influência seria, eventualmente, na votação de um projeto de lei de anistia, que me parece que apesar disso não estar
dito claramente na carta. Me parece que essa é a pretensão lá das manobras e de toda a estratégia que vem sendo desenhada principalmente pelo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Me parece que essa é a ideia principal, né? Porque o executivo tem influência no parlamento, no legislativo, e aí se sujeitasse a essa pressão, poderia então, em negociação com o parlamento, dar andamento a um projeto de lei de anistia, aprová-la e livrar o Bolsonaro e outros acusados de eventuais sanções penais. Mas, assim, a mim me parece, volto a dizer, eu não sou analista político, mas me parece que se a pretensão era essa, o meio escolhido foi um meio absolutamente infeliz, porque o Lula é um chefe de Estado, não é? E como chefe de Estado, ele precisa zelar pela soberania nacional. Ainda que ele fosse um partidário do Bolsonaro, tivesse alguma simpatia pelo Bolsonaro, alguma condescendência, não poderia ele, como um chefe de Estado, ao receber uma carta dessa natureza, simplesmente dizer, ok, vou tomar as medidas aqui necessárias e vamos resolver esse problema no parlamento e tal, a revelia do judiciário, mas que vai ter aí um reflexo no judiciário. Então, assim, além da carta me parecer uma aberração jurídica por completo, porque não é possível essa interferência e demandar essa interferência, exigir essa interferência, acaba sendo uma demanda por um resultado antidemocrático por si só, né? Não estou dizendo que a forma que o processo tem sido conduzida é uma forma em respeito às instituições democráticas, mas uma coisa não justifica a outra, né? Então, a gente fica naquela situação paradoxal. Uma carta em que parece querer dizer que pretende defender a democracia, mas por meios de instrumentos que violam as instituições necessárias ao Estado democrático de direito, a independência dos poderes que é tão cara ao Estado democrático de direito. Então, assim, eu realmente acho essa questão da imposição de tarifa, eu acho que foi uma conduta absolutamente infeliz, né? A gente vai tratar da questão das cautelares, mas assim, eu trabalho muito com pesquisa, né? Me especializei nisso ao longo dos anos. O projetor tem uma certa margem de acerto, né? Recente, projetei a vitória eleitoral de Bolsonaro em 2018, no segundo turno, contra Haddad. Projetei a vitória de Lula no segundo turno, contra Bolsonaro em 2022. Disse nesse programa aqui, Nogueira deve se lembrar, na sexta-feira, antes da eleição, ninguém se espante se Cláudio Castro vencer a eleição em turno único. Isso se confirmou. Nas últimas eleições municipais, projetei entre norte, Campos, né, mas norte e noroeste, região dos lagos, a eleição de 10 prefeitos, as 10 se consumaram. Projetei o percentual de voto válido de Vladimir, de Madeleine e de Jefferson, os 3 primeiros colocados na prefeitura de Campos, os 3 se consumaram, e depois projetei vitória no segundo turno de Ricardo Nunes na prefeitura de São Paulo, que também se consumou. Isso não é bola de cristal. Até porque se eu não fosse um pouco burro, jogava na Mega Sena, não ficava dando previsão política, né? Isso é análise de pesquisa, de tendência, né? Enfim, e o efeito da carta do Trump foi uma bomba. Nas pesquisas foi uma bomba, foi um meteoro caindo, né? Que não é novidade, já havia sido no Canadá. No Canadá, Trump assume em janeiro, final de janeiro desse ano, impõe tarifas sobre o Canadá e ainda ameaça anexar o Canadá, que é o país vizinho, né? Um país seu aliado, inclusive nas praias da Normandia, no famoso dia D. O filme de Spielberg não mostra, mas 1/4 daquelas tropas era canadense, né? O filme de Spielberg só mostra os estadunidenses, mas 1/4 daquelas tropas era canadense. Entre cada 4 caras que morreram ali nas praias da Normandia
um dos casamatos nazistas. Resultado, os conservadores tinham 20 pontos de vantagem na eleição de abril, parlamentar de abril, lá, parlamentarismo, né? O Mark Carney venceu, progressista, venceu a eleição. E virar 20 pontos de vantagem numa pesquisa, a 2 meses da eleição, para que o ouvinte, o telespectador tenha alguma noção, é como virar o estado de São Paulo, né, para o Brasil. É muito... E o Canadá é um país imenso, maior ainda que o Brasil, né, um país continental. Então, o efeito disso. Nas pesquisas que chegamos lá para cá, a primeira, Atlas Intel, que foi a primeira feita, inclusive o Instituto Estadunidense, feita após a carta do Trump, alguns dados, né? A carta foi justificada para 62% dos brasileiros. A imagem do Trump já era negativa para 57,6% dos brasileiros, mas se tornou, após a carta, negativa para 63%. E a pergunta, na sua opinião, Lula representa melhor ou pior que o Bolsonaro? Perdão, na sua opinião, Lula representa o Brasil melhor ou pior que o Bolsonaro em plano internacional? Era 51%, que achava que o Lula era melhor. Virou 61,1%. Pior, o que Bolsonaro era melhor, era 44,3%, que é para 38,8%. Né? Isso na Atlas Intel. Na Quest, que saiu em sequência, entre a pesquisa Quest de maio e pós-Trump em julho, em maio, Lula, no segundo turno, tinha empate técnico e numericamente atrás de alguns, com o próprio Jair Bolsonaro, que está inelegível, com Tarcísio Freitas, com Michele Bolsonaro, com Ratinho Júnior e com Eduardo Leite. Pós-Trump, Lula passando todo mundo. Ele só fica no limite técnico, no limite da margem de erro, com Tarcísio Freitas. E eu estava acabando, antes de começar o programa, fazendo uma pesquisa PESP do Lavareda, que é uma referência em pesquisa no Brasil, né? E a PESP esteve entre as que mais acertou o resultado de 2022, presidencial. Hoje, 51% dos brasileiros aprovam o governo Lula. Esse governo tem apoio de 50% diante do tarifaço dos Estados Unidos ao Brasil. 55% concordam com a proposta de Lula de taxar as Big Techs. E 53% acham que o apoio à proximidade de Trump prejudicará o candidato a presidente do Brasil na eleição de 2026. Na mesma toada, 61% dos brasileiros desaprovam o governo Trump nos Estados Unidos. 57% discordam da revogação dos vistos de entrada dos Estados Unidos a ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E esse Supremo, hoje, é desaprovado por 49% da população brasileira. Desaprovação, no entanto, bem menor do que os 63% que reprova a Câmara dos Deputados e 61% que desaprova o Senado. Estou dando um resumo das 3 pesquisas pós-carta de Trump. Como é que você vê isso, Felipe? Sei que não é a sua área, mas como é que você vê? Pois é, Luiz, o que me parece, eu tinha já lido alguns desses resultados, mas não todos esses que você acabou de mencionar. Isso me parece bastante interessante. Isso só deixa cada vez mais claro e evidente a escolha infeliz. É evidente que quem fez isso foi o Trump, né? Então a gente está falando aqui de pesquisas internas, de projeções de eleição interna, de aprovação e desaprovação interna. Quem fez isso foi o Trump. Nós acaba tendo um reflexo aqui, mas a gente não pode se esquecer que o Trump fez isso com uma intermediação muito forte do Eduardo Bolsonaro e outros mais ligados a ele nos Estados Unidos, a proximidade que ele tem com o presidente Trump. Então, me parece um tiro no pé, né? Até para os próprios interesses da família Bolsonaro. Me parece um tiro no pé. A desaprovação
do STF menor do que a do parlamento, isso me parece, não sei se estou certo, mas isso me parece uma questão um tanto quanto circunstancial, não do parlamento, mas do STF. Porque o que a gente vê muito constantemente são críticas de algumas vozes mais lúcidas e que procuram analisar a atuação do STF de maneira isenta e imparcial, em que pesem as suas preferências políticas, mas fazer uma análise mais isenta. Mas, por outro lado, o que a gente vê também é a aprovação ou a condescendência de uma parte dessas pessoas quando as decisões que reiteradamente são tomadas acabam agradando as suas preferências, não é? E a gente viu isso, por exemplo, quando o STF referendava as decisões do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato como um todo, e que gerou grandes prejuízos ao Lula e ao PT. Nós víamos ali uma direita bastante alinhada, com grande... Não me lembro se houve ali uma pesquisa específica com relação à aprovação ou desaprovação do STF, mas claramente, me parece, eu arrisco dizer, que a gente tinha uma direita, um centro-direita, de muita aprovação a essas condutas. E uma crítica muito forte vindo da esquerda, do centro-esquerda, enfim. E essa situação parece ter se invertido, né, na medida em que hoje os, digamos, prejudicados pelas decisões do STF estão concentrados na direita política brasileira, né? Então aí a gente acaba tendo uma inversão dessa aprovação ou desaprovação, ou seja, a gente pega aí pessoas que são mais críticas a esses atores políticos, a esses representantes políticos mais extremados de direita, em aprovação às decisões do STF, inclusive dizendo que alguns chegam a dizer, o que me parece de todo absurdo, mas alguns chegam a dizer que para a manutenção da democracia, algumas decisões e algumas relativizações são justificáveis e necessárias. Isso não me parece correto. Eu acredito que, por mais que a finalidade possa ser nobre, o respeito aos meios é fundamental em um Estado democrático de direito, sem nenhuma possibilidade de exceção, sem absolutamente nenhuma possibilidade de exceção. E muito provavelmente, se isso houvesse, chegaríamos ao mesmo resultado, ou a um resultado muito próximo. Mas, com relação ao STF, essas considerações para dizer que, com relação ao STF, me parece que talvez, pelo menos a forma que vejo, essa questão da aprovação ou desaprovação esteja mais relacionada a isso. E acaba que parece muito vinculada também, muito proporcional aos números de aprovação atual do governo, né? E a desaprovação do parlamento, enfim, me parece que é algo que vem havendo questões de tensão lá já há algum tempo. Mas, de toda maneira, para resumir, o que eu disse logo no início desse bloco, isso só demonstra o tiro no pé que foi essa carta do Trump para a própria direita como um todo, e mais especificamente para a família Bolsonaro, né? Então, uma conduta absolutamente extremada, que, de certa maneira, afronta a soberania nacional, afronta as instituições do Brasil, afronta a própria figura do presidente brasileiro, gostemos dele ou não, mas como um chefe de Estado, e traz, portanto, reflexos até mesmo entre pessoas que eventualmente tinham uma proximidade maior com a direita, porque o indivíduo sensato, ele mantém a crítica, não é? Não é qualquer meio, e aí eu volto a dizer, aqui, me valho do mesmo princípio que eu estava adotando para o STF, não é qualquer meio que justifique a finalidade, né? Se você me permite, só para não perder o adendo, a Coeste, nas fatias, foi que fatiou isso melhor, essa mudança se operou na classe média
e entre centro-esquerda e centro-direita. Isso é muito claro na Quest. Dali saiu a mudança. Não foi no pobre nem no rico, foi na classe média, nem de direita nem de esquerda, mas de centro-esquerda e centro-direita. Pois é, talvez, não é a minha especialidade, mas talvez essa fatia da população que possa, que acaba sendo, sofrendo mais influências desses tipos de ações políticas, né? Então, quer dizer, se a direita, eventualmente, se a direita num passado recente tinha a simpatia de boa parte desse grupo, ao tomar uma medida como essa, o indivíduo que tem um senso crítico, um senso de respeito às instituições, por mais que não goste deste governo, ou por mais que não tenha uma preferência declarada, por mais que não seja, digamos, um apoiador nato do governo, dificilmente vai encampar essa atitude, essa manobra política norte-americana afrontosa, como algo saudável, né? Então, assim, eu acho que os prejuízos são horrorosos em todos os aspectos. Primeiro, os prejuízos que já estão acontecendo, não podem acontecer, né? Que já estão acontecendo. Outro dia vi uma reportagem, tão logo foi anunciada, chegou essa carta, a indústria do pescado já estava sofrendo prejuízos astronômicos, porque antes mesmo de ser implementada a medida, antes mesmo do tarifaço começar a entrar em vigor, que me parece que seria em 1º de agosto, né? Sim, 1º de agosto. Antes mesmo disso, os importadores do pescado brasileiro lá nos Estados Unidos já estavam suspendendo as importações brasileiras por conta do trâmite, enfim, por conta do custo operacional que isso ia acabar tendo se essa importação fosse adiante. Então, quer dizer, antes mesmo disso entrar em vigor, a gente já sofre prejuízos em diversos setores da economia e se eventualmente entrar em vigor, eu ainda espero que haja alguma forma de contornar isso, mas se entrar em vigor, nós vamos ter prejuízos muito maiores, né? E me preocupa, nós falávamos aqui em off também, me preocupa se nós adotarmos uma política de reciprocidade, nós teremos prejuízos ainda maiores, né, do que já estamos tendo e do que serão os prejuízos se essa tarifa norte-americana for implementada. Então, assim, é um caos econômico e, por outro lado, também para os envolvidos nessa estratégia, me parece que acabou sendo também um caos político. A gente tem, assim, só para terminar a parte política e partir para a sua parte, que é jurídica, a gente tem sempre que lembrar que no Canadá, que é um exemplo, assim, é um exemplo fático recente, né? Como é que você vira 20 pontos na pesquisa? Tem, Canadá. Estava 20 pontos atrás, país imenso. Trump assume no final de janeiro, faz as ameaças em fevereiro, impõe a tarifa, ameaça anexar o Canadá, deve ser pior que o Brasil. Anexar é tão mal para o país, né? É o país vizinho. E essa diferença de 20 pontos, que é imensa, ela se dilui no período de 2 meses. Até a eleição em abril, aliás, o Mark Carney, progressista. Não houve tempo, foi um meteoro, como está sendo no Brasil, mas qualquer pedra que você atire na margem de um lago, você vai ver a onda de impacto. Ela percorrer a superfície do lago, ela bate na margem e ela volta. Isso não é política, isso é da física. Uma onda de impacto, ela progride, ela bate na margem, ela volta. Não houve tempo para isso no Canadá. Há tempo para isso no Brasil. Não são 2 meses, são 1 ano e 2 meses da eleição. Isso é um ponto. Mas para passar para a parte pela qual você foi convidado aqui como especialista, que é a parte jurídica, tudo isso gira em torno do julgamento de Bolsonaro, né? Qual a sua opinião sobre a condição do julgamento de Bolsonaro, do papel de Alexandre de Moraes, o fato dele inclusive, estar participando desse julgamento ontem, por exemplo, depois no STF, diante de Alexandre de Moraes, o general Mário Fernandes,
dos Kids Pretos, que admitiu, sim, que pensou em matar ele, Moraes, Lula e Alckmin. Admitiu diante, quer dizer, olha, pensei sim em te matar. É um negócio até, né? Enfim, mas falou ontem, isso foi ontem, né? Ou seja, a condição de vítima de Moraes está clara, está admitida. E eu sei que é usado como argumento por muita gente. Nogueira é um juiz rígido, eu cometi um crime, eu vou ameaçar Nogueira para Nogueira não me julgar, para pegar Felipe, que está ali na vara seguinte e que é mais brando. Isso é falácia. Isso é falácia. A ameaça que eu fiz a Nogueira foi antes de Nogueira me julgar. O plano Punhal Verde e Amarelo foi a campo, inclusive campanou Moraes entre novembro e dezembro de 2024. Isso só é revelado pelo inquérito da Polícia Federal em novembro e dezembro de 2022. Isso é revelado em novembro de 2024. Moraes, a condição de Moraes de vítima é anterior à de Moraes como juiz do processo. Enfim, como é que você vê isso? E além disso, as cautelares impostas aí a Bolsonaro nesse processo novo aberto pela interferência de Eduardo Bolsonaro, que não há dúvida que existiu, ele admitiu que existiu, o Bolsonaro admitiu que bancou o filho lá, mas, no entanto, Bolsonaro não é sequer réu nesse processo. Ele é investigado. Como é que você vê as duas coisas? A condução do processo da tentativa de golpe por Moraes e, no geral, e essas cautelares de Moraes sobre Bolsonaro? Luiz, essa pergunta é muito boa. E a gente começa fazendo uma análise lá de trás, né, com relação ao Moraes poder ser o juiz da causa. Inclusive, eu tive o prazer de estar aqui com vocês já há um pouco mais de 6 meses, tratando desse assunto também, assim que o processo começou. Eu tenho uma visão, e compartilho a visão de vários juristas, uma visão crítica a respeito do Moraes não se declarar impedido, não ter havido o reconhecimento do seu impedimento. E é muito comum que um dos argumentos utilizados, além deste que você pontuou, é muito comum que o argumento seja o seguinte: olha, na verdade, o Moraes não era a vítima, que a gente chama de sujeito passivo do crime, ele não era a vítima. A vítima aqui, no caso, é o Estado Democrático de Direito, porque não se tratava de um planejamento, de uma conduta para agredir, matar e etc. Moraes enquanto pessoa, mas sim enquanto ministro da Suprema Corte. Não é mentira. De fato, isso é verdade. Né? Sob o ponto de vista do formalismo jurídico, isso é verdade. Agora, usar essa justificativa para dizer que não há causa de impedimento porque ele não é a vítima direta do crime, né? Sob o ponto de vista da figura típica, da descrição do crime, me parece de todo absurda. Porque a verdade é que a figura do impedimento que vem prevista em lei, e assim como a figura da suspeição, elas existem para uma única finalidade, para permitir um julgamento isento. Então, veja, pouco importa se o indivíduo é a vítima direta, o sujeito passivo direto do crime, ou se ele acaba sendo uma vítima indireta em razão da formalidade jurídica. Mas ele não deixaria de ser uma vítima, afinal de contas, a ideia era ter um atentado contra a vida dele, né? E é impossível se imaginar que o indivíduo, nessa condição, seja absolutamente isento a isso na hora de julgar, fique absolutamente distante disso na hora de julgar. Que ele não sinta pelos acusados uma repulsa maior que qualquer outro juiz que analisasse o caso poderia eventualmente sentir.
que ele não fique influenciado a querer prejudicar o acusado, os acusados, a querer ser mais duro, ou, eventualmente, a parecer que está sendo mais condescendente, mas com o planejamento de tentar legitimar uma condenação mais grave no futuro. É impossível não se imaginar. Eu não estou dizendo que necessariamente o Alexandre de Moraes faria isso, mas o ponto é, isso claramente, em qualquer situação no direito, isso claramente é um elemento que demonstra uma probabilidade muito grande de ausência de isenção do juiz e de parcialidade dele. Então, isso para mim é muito claro que seria necessário que ele se declarasse impedido para julgar o caso. E quando, eu acredito que na nossa outra entrevista eu cheguei a pontuar isso, quando o Alexandre de Moraes faz questão, apesar de todas as críticas, de ser o juiz da causa, de continuar à frente da relatoria do processo, isso, para mim, só robustece a argumentação do seu interesse na causa. Porque, afinal de contas, qual seria o grande problema para ele ou para a própria legitimidade do STF que ele se afastasse do julgamento por se declarar impedido? Qual seria o problema? Outro ministro não poderia ser o relator do caso? Né? O caso ficaria sem o ministro para relatá-lo? Não ficaria. Seria julgado da mesma maneira, só não teria participação dele. Então, o que me parece é que ele deixou claro o seguinte: não, eu faço questão não apenas de participar do julgamento, mas de ser o relator, ou seja, aquele que vai tomar todas as decisões monocráticas, que vai decidir o futuro desse julgamento. Então, isso para mim só reforça o interesse que ele tem na causa. E juiz não pode ter interesse na causa. Eu sei que isso é um ideal muito distante da prática, da realidade mesmo no mundo jurídico, mas essa é a ideia, é isso que se deve perseguir. E como um ministro, um juiz da Suprema Corte, ele deveria zelar por isso a todo momento. Então, com relação à sua primeira pergunta, esse é meu ponto de vista, essa é a minha crítica que venho fazendo já há algum tempo. Né? E eu gosto de fazer, eu sei que você não perguntou isso, Aloysio, mas eu gosto sempre que venho a público fazer essa ponderação. E esse posicionamento não tem absolutamente nada a ver com qualquer preferência ou ojeriza política. Não tem nada a ver com isso. Eu me lembro, e você foi uma das pessoas com quem conversei essa época, que na época da Lava Jato eu fazia as mesmas críticas ao juiz Sérgio Moro com relação ao atual presidente Lula, que naquela época não estava no cargo. Então, isso aqui diz respeito ao respeito às instituições, ao respeito ao devido processo legal. Agora, seguindo na sua pergunta, com relação à questão das cautelares, eu acho aqui importante ponderar alguns pontos, para não parecer que eu estou aqui só para criticar o ministro Alexandre de Moraes. Veja, eu tenho um posicionamento, aqui vou dizer, enfim, o que eu vejo da análise da jurisprudência como um todo e o meu posicionamento pessoal. Eu tenho um posicionamento jurídico pessoal, enquanto advogado e professor de direito processual penal, eu tenho um posicionamento muito restritivo com relação à adoção de medidas cautelares penais, em especial das prisões, ou seja, a prisão preventiva, a prisão temporária, essas prisões que não são decorrentes da condenação, a prisão no curso do processo ou a prisão no curso das investigações. Eu tenho uma visão absolutamente restritiva com relação a isso. Sob o meu ponto de vista, para resumir, essas prisões só são cabíveis em situações absolutamente extremas, quando fica muito evidente que nenhuma outra medida é capaz de resguardar o processo. Dito isso, eu também reconheço que existem opiniões muito fundamentadas, muito bem fundamentadas, sobre o cabimento de prisão cautelar, de prisão preventiva, em uma situação como essa que o Bolsonaro vive hoje no processo. Por que eu digo isso? Porque, como você mencionou,
o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e declaradamente foi ali o intermediador dessa tentativa de interferência do Trump no judiciário brasileiro. É óbvio que o pai dele não pode responder pelas suas condutas, ainda que isso beneficie. Né? A gente não pode ter responsabilidade, seja responsabilidade penal ou seja com relação à medida cautelar por conduta de terceiros. Por outro lado, mesmo que sejamos beneficiados, por outro lado, há aí alguns indícios de que Bolsonaro não apenas foi beneficiário, mas que teria colaborado com isso, teria, de certa maneira, ajudado que isso acontecesse, né? Inclusive com remessa de dinheiro para o filho, que estava lá exclusivamente para isso. Muito certamente ele dirá que a remessa de dinheiro foi para ajudar o filho, já que o filho está lá, né? E que não teria nenhuma relação com o que o filho tenta fazer lá ou já está fazendo, né? Se você pedir, só para pontuar, não é qualquer remessa de dinheiro. São 2 milhões de dólares. Não, claro, não. Nesse caso, eu não estou nem assim, me atrelando ao valor em si, aos valores em si, mas ao fato dele instrumentalizar o filho poder continuar lá. Mickey Mouse para o Donald, né? Porque custa caro, hein? É verdade. Mas, enfim. Então, me parece, eu não conheço os autos, estou falando aqui com relação ao que a gente consegue ler na imprensa, até porque eu tentei acessar esses processos e as decisões, em alguns processos, as decisões do ministro Alexandre de Moraes estão acessíveis ao público, mas as outras peças não estão. E aí acaba que não adianta muito para a gente conseguir entender tudo de maneira mais aprofundada. Mas, me parece, segundo o que é possível constatar das decisões e o que a imprensa tem noticiado, me parece que há ali indícios muito fortes de que o Jair Bolsonaro teria colaborado com isso. Partindo da premissa de que isso seja verdadeiro, né, não dá para não reconhecer que a jurisprudência brasileira largamente admite prisão preventiva nesses casos. Então, e aqui eu menciono até uma entrevista que um meu sócio lá no Rio deu esses dias na Globo News, em que ele disse, olha, na verdade, com relação à prisão, o Alexandre de Moraes está sendo condescendente com relação ao Jair Bolsonaro por não tê-lo preso. Eu aceito, eu entendo esse posicionamento, mas tem algumas reservas. Por quê? Mas as minhas reservas são em razão do meu posicionamento jurídico enquanto advogado e professor com relação ao Instituto da Prisão Preventiva. Eu não acho que, mesmo nos casos em que a jurisprudência brasileira tem admitido a prisão, eu não acho que na maioria dos casos ela é cabível. Eu acho que ela só é cabível quando efetivamente nenhuma outra medida pode resolver o problema. E o que fez o Alexandre de Moraes foi dizer exatamente isso. Muito provavelmente ele fez isso por conta de se tratar de um ex-presidente, para diminuir a carga política, para que a prisão do Bolsonaro agora não se tornasse aí mais uma explosão social, enfim. Porque em outras decisões de casos com menos requisitos do que esse, geralmente o Alexandre de Moraes é favorável à decretação de prisão preventiva. Ele não prendeu. Mas aí é que vem o grande problema. Eu acho, é difícil se compreender isso, eu vou tentar ser bastante claro, mas eu acho que se ele prendesse, haveria mais fundamento jurídico para justificar isso do que os fundamentos jurídicos que ele utiliza para as medidas cautelares que ele decretou. Porque as medidas cautelares decretadas por ele, e especialmente a forma que ele impôs, são, ao meu ver, com todo respeito, geralmente se diz que quando a gente fala com todo respeito é porque não vai ter respeito nenhum ao objeto da crítica, né? Mas eu acho que as medidas cautelares adotadas por ele não têm fundamento algum. Eu acho que foram um tiro no pé, porque
preso ou solto, o réu, o acusado, o investigado, tem sempre o direito de falar, de se manifestar, de dar entrevista. Se ele estiver preso, não vai dar entrevista porque está preso. Mas, eventualmente, existem vários casos aí que o judiciário autoriza até mesmo a entrada da imprensa para dar entrevista. E ele, nesse caso... Pode falar. Lula dá entrevista preso. Pois é. Então, quer dizer, ele solto não poder dar entrevista. E aí a emenda fica pior do que o soneto, porque ele vai para consertar a decisão e diz... numa decisão de ontem, se eu não me engano, né? Não me lembro agora se foi ontem. Foi ontem. Aí eu li a decisão e ele diz, não, o Jair Bolsonaro não está proibido de dar entrevista. O que ele não pode fazer é utilizar redes sociais, que também é um absurdo, porque a acusação existente, tanto no processo do golpe, quanto neste inquérito que está investigando lá o Eduardo Bolsonaro, não diz respeito a atos praticados pelas redes sociais, essencialmente, mas sim dessa intermediação aí com o presidente americano, e enfim, a interferência não se daria pelas redes sociais. Então, dizer que ele não pode se manifestar em redes sociais. Ora, se houvesse ainda algum tipo de limitação, não pode usar as redes sociais para tentar interferir no processo, de repente poderia ser justificável, mas dizer que ele não pode se manifestar, né, seguramente porque iria criticar o judiciário. Veja, todo acusado, todo réu, via de regra, critica o judiciário. É difícil ver um réu, ou um acusado, um investigado, que vá publicamente dizer, olha, o judiciário está certíssimo, porque eu realmente sou culpado, eu realmente tenho responsabilidade criminal. Geralmente ele está defendendo a sua inocência e criticando o judiciário por o estar processando por algo que ele entende ser indevido. Ou, quando muito, ele faz lá aquele jogo de palavras, dizendo, eu confio muito no judiciário, tenho certeza, mas sempre fazendo a ressalva de que aquilo que ele está sofrendo é uma injustiça, seja capitaneada pelo judiciário, seja capitaneada pelo Ministério Público. Mas ninguém concorda, via de regra, ninguém concorda com as acusações que sofre quando esse alguém, especialmente quando esse alguém se declara inocente. Então, caçar a palavra dele, e aí eu dizia, a emenda ficou pior do que o soneto, porque o seguinte... ele disse na nova decisão, o ministro Alexandre, ele pode falar com a imprensa, mas o que não pode fazer é uma manifestação prévia, uma manifestação junto à imprensa, previamente elaborada para posteriormente ser utilizada pelas milícias digitais. E aí ele coloca prints desse episódio quando o Bolsonaro foi colocar a tornozeleira eletrônica, do Bolsonaro apontando para a tornozeleira, criticando o judiciário, etc. E depois, essa manifestação do Bolsonaro sendo utilizado pelo filho dele nas suas redes sociais para criticar o Supremo. E ele diz, não pode fazer como foi feito aqui, porque certas manifestações em entrevistas à imprensa, na verdade, são um meio de burlar as cautelares para fazer uma determinada manifestação e depois as milícias digitais pegarem e utilizarem isso nas redes sociais indevidamente. E ele diz que ao de fazer isso, ao impor isso, ele não está impondo ao Bolsonaro responsabilização por atos de terceiros. Ora, como é que o sujeito vai à imprensa, um veículo de mídia, o mais isento que for, como é que o sujeito vai à imprensa e pode ter liberdade para criticar, para se defender, né? Vamos dizer que se defender, porque a defesa vai ser uma crítica ao judiciário sempre, né? Quando o indivíduo se vê injustamente acusado. Como é que ele consegue se defender junto a um veículo de imprensa e ter a cautela de garantir que nenhum trecho dessa sua defesa poderá ser usado pelo que se denominou milícias digitais? Isso é impossível. Isso é impossível. Então, assim, essas cautelares, para mim, foram muito mais absurdas que qualquer eventual prisão, porque restringe claramente, sem nenhum fundamento, um direito fundamental do acusado, que é o seu direito de se expressar livremente, especialmente em sua defesa, dizer aquilo que ele acha, por mais improcedentes que possam ser suas alegações. E só para finalizar aqui, Luiz,
é uma bagunça, uma falta de razoabilidade jurídica tão grande que esta cautelar ela foi decretada não na ação penal do golpe, não no processo do golpe. Ela foi decretada no inquérito que foi instaurado lá para investigar as condutas inicialmente do Eduardo Bolsonaro, a ligação com o Jair Bolsonaro e etc. Ela foi decretada ali. Só que, estranhamente, ontem eu li as decisões dentro do processo do golpe, e, estranhamente, as manifestações recentes sobre essas cautelares, elas foram prolatadas no processo do golpe. Então ele foi lá no processo do golpe e disse, olha, lá no inquérito tal, eu decretei a medida cautelar assim, assim, assado, limitando e proibindo manifestação nas redes sociais, e aí ele intimou a defesa de Bolsonaro a se manifestar em 24 horas por conta dessa manifestação dele lá quando colocou a tornozeleira eletrônica. E aí a defesa se manifestou nos autos do processo do golpe. E lá no processo do golpe, ele esclareceu, fez esse esclarecimento aí de que ele não está proibido de dar entrevista, mas que as entrevistas não podem servir para alimentar as milícias digitais, que só piorou a decisão. Então, quer dizer, você vê que não há aí sequer um respeito à formalidade processual. Por mais que a cautelar decretada num processo, se houver prisão, vai influenciar todos os demais, porque o indivíduo vai estar preso, vai influenciar, não vai ter exceção para um processo ou no outro, mas se a cautelar é decretada em um processo especificamente, é neste processo que a defesa se manifesta, é nesse processo que as partes se manifestam. Não fica havendo uma simbiose entre esses procedimentos e processos diferentes. Então, quer dizer, para alguém que é do meio jurídico, é até difícil de compreender. Eu digo, para quem é professor, é o maior desafio de explicar para os alunos da graduação dos dias de hoje a juridicidade desses atos, porque quando a gente diz lá, olha, não é assim que funciona, alguém vem lá e diz, olha, professor, o senhor está enganado, porque o STF fez de tal jeito. Então fica até difícil saber o que é certo, o que é errado, em razão da elasticidade dos institutos que têm sido promovidas aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Vou dar uma ajuda a você na sua aula lá. Olha só, hein? Presta atenção. Você sabe que aqui a gente já comentou aqui, essa coisa toda, porque as altas patentes aí que estão envolvidas nesse processo aí do golpe que você citou, quando chegam lá no Supremo, viram tchutchuca do Xandão, né? E tá me parecendo que dessa vez agora, e você fala que se ele prendesse, teria muito mais fundamento do que as cautelares, tá me parecendo que agora quem virou tchutchuca de Trump foi Xandão. O negócio tá meio complicado, porque não faz sentido. Como você vê o posicionamento de Fux nesse processo? Porque assim, você me perdoe, temos pouco tempo, então eu vou te pedir até para ser mais sucinto, se for possível, sei que é possível, né? Tá me parecendo que assim, a gente não pode discordar da Suprema Corte. Como é que é isso? Os colegas todos vão seguindo o Moraes. O Fux deu voto contrário a essas cautelares. Como você analisa essa questão do posicionamento de cada ministro também nesse relatório? Olha, eu acho que foi muito oportuna a divergência do Fux. Eu acho que ele fez ponderações importantíssimas e tem feito algumas outras em outras oportunidades, inclusive críticas aí ao protagonismo do Poder Judiciário, ao ativismo judicial desmedido, porque afinal de contas juízes não são eleitos, então não podem querer interferir no poder no parlamento, no Poder Executivo, e fez ponderações importantíssimas com relação à questão das cautelares, dos requisitos necessários a cautelar, uma ponderação, inclusive, muito próxima, muito alinhada com aquilo que eu sempre defendo com relação à restrição necessária às medidas cautelares no processo penal. No entanto, dito isso, eu preciso fazer uma ressalva. Apesar de concordar com esse posicionamento do Fux, ele muito me surpreendeu, e não apenas a mim.
surpreendeu a muitos juristas, muitos advogados, muitas pessoas que acompanham os processos criminais junto ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Fux não é um ministro que tenha um perfil que popularmente aí se chama de garantista. O Fux é um ministro duro. O Fux é um ministro que frequentemente sequer conhece habeas corpus. É um ministro que denega habeas corpus a granel. É um ministro que dificilmente encampa teses defensivas que são muito pertinentes. E neste caso, surpreendentemente, ele mudou esse posicionamento. Acho que foi muito adequado e muito salutar que ele assim o tenha feito. Eu só espero que esse posicionamento dele sirva para outros processos e não apenas para esse. Essa é a minha única ressalva aqui e crítica. E só para fechar, não vou me alongar, esse tema não foi discutido aqui, mas uma coisa que me chama muito a atenção, e aí eu digo sobre essas questões jurídicas que eu não consigo compreender, foi que teve neste inquérito que investiga lá a conduta do Eduardo Bolsonaro, houve uma petição da AGU pedindo para investigar possíveis crimes de insider trading, de uso indevido de informação privilegiada, por conta de ganhos com dólar, né? Ou seja, pessoas que supostamente já teriam essa informação, compraram muito dólar antes do tarifaço, do anúncio do tarifaço do Trump, para se aproveitar da valorização posterior desse dólar, e aí diriam que eles teriam cometido o crime de uso indevido de informação privilegiada. Eu não consegui acesso a essa petição e acesso a esse inquérito na íntegra. Mas, assim, isso não é crime de uso indevido de informação privilegiada. Eu queria aproveitar que já que a gente está falando aqui com o público para fazer essa ponderação. Isso até parece ser, mas tecnicamente não é. Porque o crime de uso indevido de informação privilegiada só serve para operação com valores mobiliários. E a lei traz um rol taxativo do que é valor mobiliário, como ações, debêntures, uma série de coisas. Compra de moeda estrangeira não é valor mobiliário. A compra de moeda estrangeira não é negociada na Bolsa. A compra de moeda estrangeira é uma operação de câmbio. E o uso indevido de informação privilegiada é um crime relacionado ao mercado de capitais e não ao mercado cambial. E mais do que isso, a informação privilegiada de que trata a lei penal é uma informação privilegiada que está regulamentada na Resolução 44 de 2021 da Comissão de Valores Mobiliários. É uma informação específica porque tem obrigação de guardar segredo. Não é qualquer informação privilegiada no sentido coloquial da palavra. E mesmo assim foi instaurado o inquérito. Pode ser que tenha alguma coisa lá, algum valor mobiliário negociado que eu desconheça porque não tive acesso. Mas, assim, às vezes a impressão que eu tenho é que as coisas são jogadas para a plateia. Olha, foi uma operação ali, alguém se beneficiou disso. Tudo bem, está errado, pode ser antiético, imoral, mas uso indevido de informação privilegiada. Se foi apenas moeda, se foi apenas operação no mercado de câmbios, não é crime. É uma figura que a gente chama de atípica, não é criminosa. Então, assim, esse é mais um dos desdobramentos de questões que me parecem que não tem nenhum fundamento jurídico. Vamos lá? Vamos partir para o fechamento? Rapaz, eu ia falar sobre isso. Segundo as especulações, por enquanto, isso está em investigação mesmo, a compra de 4 bilhões de dólares. Uma quantia exorbitante. Mas vamos lá, são 9h02. O assunto é extenso, né? Você tem outras partes, você tem aí já a evidência também de o Senado agora tentar colocar em pauta a cassação do ministro. Nunca houve a cassação de ministro no Brasil, né? Não tem essa previsão na nossa Constituição. Quem comanda isso, quem investiga, processa é o Senado,
Então, né, vamos aguardar para ver se... Parece que já tem, inclusive, mais de 50 petições no Senado para cassação de ministros, no plural, não só de Moraes. Mas 22 de Moraes. 22 de Moraes? Então. Aí desculpa, Nogueira, mas assim, o Senado é, sim, constitucionalmente, o lugar. Presidente não apita em Supremo, diferente do que Trump pensa. Governador não apita em Supremo, deputado federal não apita em Supremo, vereador, CNJ, nada disso apita em Supremo. Quem apita em Supremo é o Senado da República. Sim. E, é assim, eu não sou favorável ao impeachment de ninguém. Mas o impeachment existia na Constituição brasileira, não só nessa, mas em outras, e nunca tinha sido aplicado. Foi em Collor e foi em Dilma. Todo mundo hoje trata impeachment como uma coisa, né, uma coisa que não é surpresa para ninguém, né? Por isso o objetivo de Bolsonaro, do bolsonarismo, falar do bolsonarismo no próximo ano, não é eleição presidencial, é eleição para o Senado. Que se fizer maioria e eleger o presidente controla a pauta, Houston, we have a problem. Não, isso aí, se de fato essa movimentação, né, acontecer, né, e é legítimo. E é legítimo, é legítimo. Bom, então, por isso a gente fala, né, tem aquela série de Netflix, sabe, ô Felipe, para a gente dissolver esses assuntos assim tão complexos como a gente tratou aqui hoje, é importante para o cenário, como a Luiz disse lá desde o começo do programa, né? Esse alinhamento entre campos, o Estado, o Brasil e o mundo nesse paralelo aí de mesmo assunto, tudo sendo envolvido, tudo com muita apreensão, né? São 9h05. Deixa eu partir para o fechamento aqui. Eu quero te agradecer, o Felipe Drummond, advogado criminalista, mais uma vez. O pessoal está mandando aqui no privado, está aqui na internet também, uma aula de direito, né? Disse aqui um amigo aqui no privado. Obrigado aí, então, pela aula. Tá certo, Felipe? Forte abraço, bom final de semana e até a próxima. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço a você, agradeço ao Aloysio, agradeço a gentileza da pessoa que te mandou esse elogio. Não sei se sou merecedor dele, mas tento fazer o maior esforço possível para compartilhar aí um pouco do conhecimento jurídico. Agradeço especialmente aos ouvintes da Folha FM e aos telespectadores que estão aí nos assistindo por streaming ou que vão nos assistir na reprise. É sempre um prazer colaborar com vocês e poder debater assuntos que são tão importantes para a democracia como um todo, e eu acho que aqui a gente acaba contribuindo para um papel fundamental, que é o papel de conscientização crítica da população, né? Para que a gente possa avaliar as condutas e os acontecimentos para além da paixão política, para além da preferência política, que é normal que todos tenham, mas para que a gente possa, de alguma maneira, poder fazer uma crítica um pouco mais fundamentada, um pouco mais técnica, ou ao menos ter a compreensão desses detalhes técnicos que fazem toda a diferença numa situação como essa. É sempre um prazer. Muito obrigado. Nessa polarização extrema que a gente vive hoje no mundo, não estranha se alguém falar lá, esse advogado é bolsonarista, esse advogado é petista. Certamente hoje eu devo ter dado fundamento para me chamar dos dois lados. Estou falando. Aloysio que o diga. Aloysio, obrigado também por hoje, obrigado aí pela semana boa, produtiva, né, trazendo aqui sempre para o debate assuntos pertinentes e importantes ao nosso cotidiano, para justamente provocar aí a população para participar, para debater, para entender, como foi esse caso ontem, por exemplo, que a gente conversou aqui com o Arthur Borges sobre essas siglas todas, PPI, AIH e tantas coisas mais que estão relacionados justamente à nossa vida, à nossa saúde, mas ao nosso dia a dia. Obrigado, Aloysio. Bom dia.
Bom dia, Nogueira. Obrigado aí, obrigado a você, Beto. Obrigado, sobretudo, a Felipe pela aula aí, como disse o comentarista. Mas você pode dar aula, mas você tem que ter o condão, sobretudo quando você fala em veículos de comunicação, dar aula para o ouvinte, telespectador médio, né, em ser didático. Acho que o Felipe foi. Né? Embora domine profundamente os fundamentos, e o latinório de sacristia aí, que volta e meia o direito usa, aqui, falando para o público leigo, ele falou de maneira acessível, acho que bem didática, né? Mas tem só, antes de me despedir, tem uma pergunta aqui do João da Costa Cunha. Bom dia. Então, Luiz, você acha que se o ministro Alexandre de Moraes fosse considerado impedido e o ministro André Mendonça Nunes Marques, o julgamento seria imparcial? João da Costa Cunha, não se trata disso. A imparcialidade é um mito. Ela tem que ser buscada, tanto para o judiciário quanto para o jornalismo, por exemplo. Mas tem que ser buscada. Você não pode assumir a parcialidade, a não ser, no caso do jornalismo, um artigo de opinião. Isso é parte de uma interpretação de um fato. Agora, vamos lá. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que está julgando o Bolsonaro, eu também acho um erro, acho que tinha que ser em plenário, como leigo, acho um erro. Sim. Foi para julgar o habeas corpus de Lula. Mas a primeira turma que está jogando, como foi em plenário para condenar Fernando Collor de Mello, estou falando de ex-presidentes, Lula era e Fernando Collor de Mello e Bolsonaro também tinha que ser plenário. Mas a primeira turma, Cristiano Zanin, indicado por Lula, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Flávio Dino também indicado por Lula. Né? Eu particularmente tenho certeza que os juízos de Zanin e de Flávio Dino, e tenho enorme simpatia pelo Flávio Dino, admiração, acho que o juízo deles vai ser parcial. Isso interessa a mim e a minha opinião subjetiva. O critério de Moraes é objetivo. Ele não depende de opinião, ele não depende de análise, ele depende de cronologia. Ele foi campanado, planejaram a morte dele em novembro, dezembro de 2022. Ele se torna juiz de uma ação posteriormente. E esse plano foi revelado 2 anos depois. É isso que eu acho. Eu posso achar que Zanin e Flávio Dino, e tenho muito respeito de Flávio Dino, tá? Admiração, eles são parciais, mas isso é minha subjetividade que eu acho. Moraes não. Moraes é objetivo, é concreto. Não é uma abstração. É um ponto, né? E em relação ao Felipe falou muito, acho que não é segredo para ninguém a opinião que eu tenho sobre Bolsonaro e seu governo. Já externei isso em diversos artigos aqui na rádio. Agora, a lei existe para quem eu gosto e para quem eu não gosto. Vai ser tratado da mesma maneira, com isonomia. Ou então não é lei, é justiçamento. E eu sou contra isso. Achei isso na Lava Jato e acho isso achei com a Lava Jato, não só com Lula, como com Temer, que foi preso na operação cinematográfica, carro fechado na rua com fuzil de assalto, por polícia. E acho que é com o Bolsonaro também. E veja bem, e aí estou falando minha opinião como leigo, que não há sombra de dúvida que Bolsonaro está ligado aos eventos de novembro e dezembro novembro e dezembro de 2022. 8 de janeiro, só a prova circunstancial, não a prova concreta. São coisas que está tudo no mesmo bolo. Acho até que ele tem, particularmente acho que ele tem a ver com 8 de janeiro. Mas, lendo como leigo a denúncia, eu não vejo nada concreto que eu ligue 8 de janeiro. Não há uma ligação, não há um documento, não há uma testemunha que diga nada disso. Nem testemunha, que não seria prova concreta. Não há. Né? Então, temos que separar o joio do trigo. E em relação, para terminar, em relação ao direito a proibir Bolsonaro de falar, dar entrevista, e depois ter que voltar atrás, Moraes está dando arma ao bolsonarismo. 2, o Brasil, a nossa Constituição, prevê sim
pena capital em casos de guerra. Em casos de guerra é prevista a existência de pena capital. Mas mesmo nos países onde a pena capital existe para civis, por motivo fora da situação de guerra, todo condenado, antes de ser executado, tem direito a dar a última palavra. Antes de matar a pessoa por um crime que cometeu, você dá direito a ela de falar. Esse direito é inalienável, mesmo em caso de pena capital. Graças a Deus não é o caso aqui no Brasil. E acho que Moraes, ele comete, sim, essa decisão. Eu acho que há motivos para as cautelares. A tornozeleira eletrônica, ele teve na Embaixada da Hungria, o filho estava operando mesmo com Trump. Eu acho que sim. Agora, direito à fala, acho que é de um autoritarismo que me dá medo. Me dá receio. Né? Essa é a minha opinião como leigo. E, por fim, agradecendo novamente a todos, dizer que, por motivo de ordem pessoal, Nogueira vai ficar aí com as próximas semanas e eu retorno aqui no programa do dia 19 de agosto. Até lá vocês vão estar melhor acompanhados. Tem minha presença com o Nogueira comandando o espetáculo aí. Beleza, não falta, né, amigo? Pode ficar tranquilo. Moraes, dá cautelar, Moraes. Você já pensou? Eu tenho maior preocupação com isso. Você não poder falar, rapaz, ou que expressar aí a sua opinião. Cara, isso é muito sério, sabe, Luiz? E você faz uma ponderação, você faz um comentário assim, muito em cima do lance. Temeroso. Decisões que nos causam medo, realmente. Né? Até onde vai essa coisa aí do Moraes, né? Só um parênteses aqui, que a gente precisa entender também que o Supremo, ele age como uma referência para todo o poder judiciário brasileiro, né? Então, imagine vocês se os juízes se inspirarem nessas decisões e começarem a impor o silêncio a todo e qualquer acusado que eventualmente possa angariar um público grande nas suas redes sociais, né? Chegar e dizer, não, você não pode se manifestar nas suas redes sociais, não pode criticar, então o sujeito vai preso, é solto, ou está respondendo a um processo, e ele não pode ter a sua voz, falar para o seu público, seja uma pessoa que alcance milhares, centenas de milhares, ou que alcance só meia dúzia de pessoas, não importa. Mas ele precisa ter o direito de falar, né? Se expressar, se defender nos autos do processo e fora do processo também. Isso, para mim, é bastante temerário, porque não se trata apenas do Bolsonaro, se trata de um direito constitucional fundamental à democracia e que pode ter um efeito cascata em todo o Poder Judiciário. Perfeito. Dia 3 agora vai ter um manifesto aí a favor de Bolsonaro. Como é que vai ser isso também? Vamos aguardar. Isso que vocês falaram aí. Preocupação, esse desfecho de todo esse processo não vai ser bom. Essa é mais uma parte também. Gente, bom final de semana. Felipe, bom final de semana. Luísio, amanhã... Desculpa. Você ia dizer isso, né? Isso, fala aí então, por favor. Não, desculpa, interrompi. Amanhã nós teremos parte dessa conversa aqui também, em alguns pontos lá do jornal Folha da Manhã impresso, né, Luísio? Exatamente. Não dá para ela toda, né? Mas parte da entrevista, sobretudo a parte que a coisa da saúde está resolvida, graças a Deus, né? O que está em aberto e é a área de expertise do Felipe, que é criminal, essa parte, o segundo bloco, parte dele vai estar amanhã, bem cedo na banca, na casa dos assinantes. Legal. Gente, boa, o jornal impresso Folha da Manhã e também depois no portal, no Folha 1, daqui a pouco tem aí os cortes também do programa, para você ficar ligado aí. E os cortes não vai ser você falando da sua beleza, não, né? É a parte principal, né, Luiz? Vou fazer uns cortes pessoais lá e deixa comigo. Vai botar foto com abóbora também no corte? Não, que aí também já extrapola muito, você pode viralizar, né? Então não é isso que a gente quer agora, né? Segura aí um bocadinho.
Ô, meu pai. Gente, olha, bom final de semana, muito obrigado, mas continue ligado aqui na Folha FM. A gente volta segunda-feira com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense, com o consórcio do Cicobi Fluminense. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse